Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast da Moreira. E o tema de hoje não podia ser diferente, que é um tema extremamente importante para a nossa rotina no laboratório. Então, hoje nós vamos falar sobre os desafios e erros mais comuns de amostragem no laboratório. Mas eu não vou falar desse tema sozinho. Na verdade, eu convidei uma especialista na área da qualidade que vai trazer esse tema para a gente com bastante conforto, né, Yara? Yara é nossa consultora parceira aqui da Moreira, ela já vai entrar aqui e ela vai trazer para a gente esse tema de uma forma bastante descontraída. Já quero antecipar, pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, para não perder nenhuma das nossas divulgações, outros capítulos do nosso podcast. Então, já estou dando spoiler, vem mais coisas por aí. E para vocês lembrarem também de, ao final, se tiverem alguma dúvida, algum comentário, coloquem para a gente lá no chat. Quem sabe isso não gera outros episódios. Então vamos lá. Yara, pode entrar. Gostaria que você se apresentasse aqui um pouquinho para a gente. Oi, tudo bom? Meu nome é Yara, eu trabalho aqui na Moreira, eu sou consultora da área de qualidade. Nós vamos falar um pouquinho da importância da amostra dentro do laboratório, é onde tudo começa, então a gente precisa tomar uma série de cuidados. Trabalho nessa área de qualidade há muito tempo, com boas práticas de fabricação, e aí nós vamos passar aqui umas dicas de como você deve proceder com as suas amostras dentro do laboratório. É isso aí, né? E o nosso foco é os cuidados que a 17025 fala para a gente, né? Então, a ideia aqui não é trazer para vocês curso da 17025, nós temos aí outros consultores no mercado qualificados para fazer um curso de interpretação da norma, mas é trazer os aspectos práticos dessa norma para dentro do nosso laboratório, sem necessariamente você precisar ser certificado, né? E o que a ISO fala para a gente, a 17025, é que os cuidados meticulosos com as amostras é fundamental para o nosso dia a dia, porque as amostras elas têm que ser íntegras e têm que garantir resultados precisos nos ensaios e nas calibrações. Então, esse é um aspecto que a gente vai trazer e a Yara vai começar falando um pouquinho sobre a amostra em específico. A gente não pode esquecer, né, Andréia, e todos que estão nos ouvindo aqui, que a amostra que tudo começa com a amostra dentro do laboratório. E é fundamental que a coleta dessa amostra seja adequada. Ela é uma pequena porção que representa um lote grande de um produto. Então, eu preciso ter certeza que a quantidade foi amostrada de forma correta e que eu guardei essa amostra de uma forma correta. Eu não posso ter uma amostra contaminada, porque senão eu vou perder toda a parte do processo. Imagine eu fazer toda essa análise e chegar lá e não concluir o resultado. Então, todos esses cuidados com a amostra é para que você tenha um resultado confiável dentro do laboratório. É isso aí, né? E a gente fala de amostras e é bastante engraçado, né? Um dos treinamentos que eu ministro, que são as boas práticas, e eu pego bastante no pé nessa questão da amostra, né? Então, até dando um spoilerzinho aqui do que a Yara vai comentar mais para frente, mas muita coisa a gente perde no começo, só que a gente só descobre lá no fim. Então, como que é perde no começo, né? Contaminação. Então, vocês já vão imaginando aí coisinhas que a Yara vai comentar com vocês, né? Mas vamos começar falando de um fator que é bastante comum, que está relacionado com perdas de amostra, né, gente? Isso. Como que é? O que é essa perda de amostra, né, Yara? Conta pra gente. Porque às vezes o pessoal fala assim, perda de amostra é só o que eu perdi fora do vaso, é só o que eu perdi na balança, né? Mas tem coisa aí, né? Tem mais coisa aí pra gente falar desse perdas de amostra. Conta pra Eu derramei a amostra e aí perdi a amostra. Mas tem outras coisas que faz com que a gente perca a amostra mesmo. Imagine uma amostra mal rotulada.
ela já chega no laboratório com uma identificação ruim. A identificação não está correta, o rótulo está todo torto, você não consegue visualizar o que está no rótulo. Imagine, está lá escrito de uma forma que você não consegue ler. Então, isso já inviabiliza, eu já não sei que amostra é essa. Então, muito importante a gente ter o quê? Uma etiqueta bem padronizada, todas as informações ali pré-impressas. Você imagina você lá no laboratório tendo que escrever etiqueta. E no momento que, Exatamente. no momento da pressa, Aí o 8 parece um zero, né? O 2 parece um 9, isso, você e não aí coloca a data porque você está muito ocupada, você está ali na rotina, você está de luva. o Então, famoso depois eu coloco, depois eu faço, né? para mim está claro, Para mim está eu estou claro. entendendo a minha bagunça. Exato, é uma bagunça organizada, né, É, e tem muito isso, né, a gente coloca, aí coloca o dado lá, anota na luva, anota num post-it, isso. não, mas as amostras de hoje eu sei que são de hoje, aí passa mal no meio do processo, vai embora, depois já ninguém sabe de quando que é aquele dado. Ninguém sabe que amostra é aquela. Outra coisa é exatamente isso. Eu tenho um balcão de recebimento de amostra. A pessoa vai lá, põe no balcão. Se ela não estiver bem identificada, o próximo que pegar, como é que vai saber, né, que amostra exatamente era aquela? Então, Ou para que é, né, eu peguei isso. um Quais são caso uma os vez. testes que eu vou fazer? Eu peguei um caso uma vez que o pessoal colocou no balcão a amostra para descarte. Ah, E muito. aí já era um retrabalho enorme, porque a amostra era para descarte, o pessoal foi analisar aquelas amostras. E aí, É, quando foi lançar no sistema, porque só lança no final, né? Esse é um outro exato. detalhe. Aí só lança no final, quando foi lançar, é que percebeu que já tinha analisado aquela amostra e perdeu-se um tempão. Se perde um tempo sem necessidade, muitas vezes você tem que pedir para reamostrar. Imagina que você é um laboratório que presta esse serviço, você tem que ligar para o cliente e dizer, olha, perdi aqui sua amostra, você pode amostrar novamente? Não é uma coisa agradável. Então, rotulagem é crítico, né? Tem que ter uma padronização bem importante aqui na parte de rótulo. O que é pior, um rótulo incorreto ou um rótulo incompleto? Os dois são ruins, porque dependendo do dado que você não tiver na rotulagem, na etiqueta, eu posso realmente inviabilizar a análise daquilo. Ou fazer uma análise incorreta, como você mesmo disse, era para descarte e eu entrei de novo no processo de análise. Então, Exatamente, é bem bastante crítico, né? né, E aí, legal, uhum, identifiquei bonitinho, razoavelmente bem, né? Hoje a gente sabe que tem algumas empresas já utilizam código de barras, leitor de código de barras, até para facilitar e para diminuir essas confusões, esses problemas de identificação. Mas a gente tem um outro X, né, Yara? Está identificado bonitinho. Tem algum outro risco? E quando eu vou transportar essa amostra? sim, o transporte é outra coisa crítica. Né? Você tem que evitar o derramamento da amostra, ela tem que estar bem lacrada, eu preciso ter uma embalagem adequada. Às vezes eu saio da área de produção e vou para a área do laboratório. Né? Nesse transporte entre o laboratório e a área de produção, eu também preciso ter esses cuidados para não derramar. Se ela tiver uma condição de refrigeração, preciso ter certeza que ela manteve a temperatura adequada num processo de fermentação. Eu quero a representatividade daquele momento. Eu não quero que o processo de fermentação corra, continue. Então, eu preciso, por exemplo, de uma refrigeração. Então, é importante eu entender que o transporte faz parte, ela tem que chegar até o laboratório de uma forma correta. E às vezes ela chega de uma forma correta e fica lá na bancada, esperando alguém colocá-la para dentro do laboratório. Se ela é de geladeira, chegou no laboratório, vai para a geladeira. Então, eu tenho que manter sempre as condições ideais daquela amostra. Se eu preciso fazer uma amostra congelada, se eu preciso da minha amostra congelada, ela tem que estar congelada o tempo todo. Ela não pode descongelar, congelar, né? E eu coloco numa geladeira, por exemplo, que eu não sei se vai mantê-la na temperatura adequada. Então, isso Exatamente. interfere muito no resultado.
Muito, né? E isso tem a ver com as boas práticas de laboratório, né? Então, nas boas práticas, a gente sempre aborda essa questão de você respeitar o momento da amostra, respeitar se ela tem que ser refrigerada por X tempo, se ela tem que ser aquecida por Y tempo. Então, isso é muito importante, até fazendo um gancho, né, Yara, que a 17025, ela está atrelada com as boas práticas de laboratório, e isso não tem como evitar, não tem como fugir. E é isso que vai nos garantir confiabilidade nos nossos resultados. Então, vocês já viram aí, né, que a questão da identificação é crítica, é importante. Depois identifiquei o transporte, né? Ou seja, gente, também não posso transportar de qualquer forma, e de repente essa amostra vaza, derrama não só a perda mesmo de quantidade, né? A perda física dessa amostra, mas a perda da rastreabilidade dela, a perda da informação. Então, ela derramou no rótulo, eu não enxergo mais o que está escrito ali, perdi a amostra do mesmo jeito, tá? E aí, depois disso, né, já até entrando no detalhe do que a Yara está trazendo aqui para a gente, o problema no armazenamento. Isso, eu preciso garantir que o tempo de espera dela dentro do laboratório, ela está em condições adequadas. Ela vai ficar na bancada quanto tempo? Você tem uma gaveta correta para colocar? Não? Você coloca aonde essa amostra? Se é sobre refrigeração, ela tem que ir para a geladeira. Se ela tem uma condição de 30 graus, abaixo de 30 graus, e aquele dia você está com problema no seu ar-condicionado, qualquer coisa assim, ela deve ir para a geladeira. Né? Se ela tem que permanecer congelada, ela entra, você dá entrada naquela amostra, vai ser analisada só amanhã, vai para o congelador. Então, muito importante a gente manter as condições do ambiente para segurança da amostra, né? Porque senão eu vou ter o quê? Uma amostra já que ficou aguardando um tempo e ela não estava em condição adequada. E tem aquelas amostras que precisam ser imediata a análise. Eu não posso esperar muito tempo. Dependendo do Exato. que eu quero fazer, eu preciso ter o que ela passa na frente das outras. Ela não fica esperando. Esperando. Por isso que é importante a gente ter procedimentos bem definidos, né, Yara? Protocolos, procedimentos bem definidos e seguir, gente. Muitas vezes a gente faz no automático, porque a gente já sabe, não, essa aqui é a minha rotina, minha realidade, eu já sei de cabeça, e às vezes uma escapadinha que você dá ali, só no fato dela ter ficado aberta em cima da bancada, 10 minutinhos a mais, você já perdeu ali um composto que você não podia perder. E um outro problema, que é um tópico que a gente já vai entrar, que é contaminação de amostras. Esse é um outro fator crítico. Então, quando eu falei para vocês, né, frasco aberto, contaminação de amostra por frasco aberto, tampa, troca de tampa, né? Então, olha só como que uma coisa está relacionada com a outra, e aí a Ara vai contar um pouquinho para a gente as causas mais comuns da contaminação de amostras lá dentro do nosso laboratório. É importante a gente ressaltar, né, André, que a amostragem é muito importante. Então, você tem que já garantir que a amostra não vai ser contaminada no processo de amostragem. Então, o que nós ressaltamos aqui, tem que ter um procedimento de amostragem bem completo. Como é que vou precisar de luva? Vai ser uma análise microbiológica? Não posso ter contaminação microbiológica. Eu vou coletar, vamos falar um pouquinho sobre coleta de água, por exemplo. Quais são os pontos que eu vou amostrar? Eu preciso higienizar a torneira antes de coletar a amostra? Sim ou não? Eu preciso o quê? Eu vou colocar um adaptador, eu vou estar com luva, eu vou estar com máscara, então tudo isso precisa ser definido antes. Porque senão eu vou fazer, por exemplo, uma amostra microbiológica e já contamino a minha própria amostra, então eu já vou ter um resultado errado. Então, eu preciso ter muito claro qual é esse processo de higienização, como eu vou coletar, qual é a espátula que eu vou usar uma pipeta, é uma pipeta descartável? Eu preciso tomar muito cuidado com o recipiente da amostra, ele já não pode estar contaminado, você imagina, já começa com o recipiente contaminado, abrir de qualquer jeito,
né? Eu preciso liberar esse resultado antes de utilização. Por exemplo, a água. Adianta eu resultar? Eu começo uma produção, uso a água 8 horas da manhã, libero o resultado 10 da manhã, e aí ele estava contaminado. Tudo que eu produzi de manhã eu jogo fora. Então, eu preciso ter uma coleta adequada numa hora adequada, para que eu solte o resultado preciso e quando for utilizar o produto. É isso aí, né? Eu fico pensando aqui quando você falou do horário, né? A gente precisa ter isso muito claro, o que depende do quê. Então, muitas coisas, muitos problemas começam com a água. Se a água é baixa qualidade, gente, não adianta ter uma amostragem perfeita, uma identificação, um armazenamento, sendo que um dos meus componentes ali principais da minha análise não vai estar coerente, né? Ou eu não sei em quais condições aquele outro item é importante. E muitas vezes a água ela é banalizada dentro do laboratório, né? Não, mas a minha água é destilada, mas em que qualidade que está essa sua água destilada? Que qualidade está a sua água ultra pura? Você tem medido a condutividade? Então, olha quanta coisinha que a gente tem que se preocupar. E um último ponto, até relacionado a isso, né? Muitas vezes a gente fica preocupado e, mas o meu equipamento que não está funcionando. E muitas vezes o problema começou na amostragem. Não era equipamento, não era qualquer outra coisa, era ali na amostragem, era numa espátula contaminada, como disse a Yara, muito bem colocado, era uma pipeta mal lavada, ou até uma amostragem equivocada, né? Então, às vezes, eu trabalhar com uma massa, eu trabalhei com volume, em vez de trabalhar com volume, trabalhei com massa. Então, isso também tem que estar muito bem definido, mas tem alguns pontos aqui que a gente vai entrar no detalhe quando a gente falar do nosso curso. Vem aí para vocês um curso de amostragem conforme a 17025. Então, é um tópico que a gente extraiu da 17025 e trouxe para explorar para vocês. Não necessariamente, como eu falei lá no começo, vocês precisam ser certificados. Vocês só precisam mesmo ter garantia dos procedimentos de vocês. Claro que se quiserem certificar, né, Yara, não é de todo ruim, mas você pode sim ter um laboratório de qualidade apenas fazendo certo do jeito certo. Sim. Yara, tem algum comentário adicional que você quer trazer? No nosso curso nós vamos mostrar exatamente isso, né? Toda essa, como você organizar o seu laboratório. Amanhã, se você quiser a certificação, você já fez essa parte. Você já organizou. Você já tem um caminho andado, né? Porque certificação é o final e não o começo, né? Nós temos aí todo um entendimento, né? Um amadurecimento dos processos que precisam ser feitos para você chegar lá na certificação. Então, você já vai entender o que é crítico dentro de amostragem. E você já começa trabalhando isso, começa a colocar em prática, que isso é importante, né? Que o seu laboratório seja confiável. É isso aí. E o recado da Moreira é sempre esse, né? Que a gente coloque as práticas em práticas e depois, quando a gente for atrás de uma certificação, tá tudo muito mais fácil, porque já está na rotina, você não tem aquele perrengue que é, né? Precisa, vai ter certificação, vai ter auditoria e a gente precisa correr. Não, porque já está na rotina, já está trabalhando tudo direitinho. Então, gente, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham curtido esse nosso bate-papo. Yara, muito obrigada. A Yara, gente, ela compra minhas ideias. Eu nem sei o que seria de mim sem Yara. Mas sempre em prol de trazer coisas úteis aí para vocês no dia a dia e agregar a rotina de vocês. Isso. Não esqueçam de deixar os seus comentários. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui para que a gente possa esclarecer num outro bate-papo, né, André? É isso aí. E já tem assunto para o próximo, né, Yara? A gente tem aí algumas práticas recomendadas e, Isso. e para poder ajudar vocês aí mais um pouquinho.